realidades da nova criação, estaremos estudando sobre a justiça como parte dessa nova realidade, realidade da nossa nova criação e da nova criação em Auschwitz. Romanos capítulo 3, versículo 24, 25 e 26 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há no Mashiach e Yahshua, a quem o Altíssimo propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter o Altíssimo, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Yahshua. Amém. Pai, que o meditar do nosso coração seja agradável em tua presença. Seja assim nessa manhã. Edifica-nos para ti mesmo, Pai. Transforma-nos. Assim como o barro nas mãos do oleiro, a argila, assim sejamos nós em tuas mãos. Molda-nos, transforma-nos à imagem do teu Filho, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Abençoa cada um aqui, Pai, que me acompanha nesse estudo, que estuda comigo nesse momento, em nome do teu Filho, Yahshua, o único Mashiach. Aleluia. Amém. Amém? Podemos sentar, amados? E peço você que está me acompanhando, procure um lugar reservado, reverente, para juntos estudarmos a palavra, ok? Não considere como um estudo qualquer, talvez você esteja fazendo vários cursos aí, inclusive online, mas conhecimento da palavra requer revelação, que é uma intervenção do Espírito, para dar o entendimento e imprimir em nós a sua vontade. Amém? Nos despertando para ela. Então, como eu disse a princípio, nós estamos no módulo 6, não falei isso, né? Mas falei que nós estamos no estudo sobre a nova criação, realidades da nova criação, e hoje a aula 2, sobre a realidade da justiça, como parte da nossa identidade no Mashiach e Yahshua. A realidade da justiça. Então, eu vou falar aqui realmente de termos de justiça e de direito. Não é uma aula de advocacia, né, de direito, mas é mais do que isso. Por quê? Porque a justiça e o direito existem antes de existir universidades que ensinavam sobre isso. Antes de filósofos começarem a pensar sobre isso. A justiça, ela existe, ela foi estabelecida no coração do nosso Pai na eternidade. Amém? A palavra diz que o trono dele tem dois fundamentos, que é a verdade e a justiça. Ou, outras versões falam também o juízo e a justiça. Então, sobre a verdade, a justiça estabelece, e esses dois pilares são a base de todas as decisões do nosso Pai, quando ele foi criar tudo. Então, por isso que diz que é a base do trono dele. Quer dizer, foi a base de... O trono é um lugar de decisão de um rei, né? Então, é a base de todas as suas decisões. Amém? Qual o objetivo da nossa aula, do nosso estudo hoje, nesse momento? O objetivo para você cooperar em alcançar comigo. Qual é o objetivo? Nós compreendamos com a maior clareza possível, muita clareza, a nova criação, e que ela não é, né, apenas um novo comportamento. O comportamento é só uma consequência, mas ela é uma posição espiritual de justiça. Então, especificamente, hoje a gente vai falar que parte da realidade da nova criação é uma posição espiritual de justiça. Ok? Guardaram isso aí? É uma posição espiritual de justiça. Nós fomos justificados. E a justiça não é um sentimento. Eu estou me sentindo perdoado, eu estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo bem, eu acho que o Criador não pode me perdoar meus pecados. Não é um sentimento, não é um achismo. Existem princípios, existem elementos, e quando a gente age dentro desses elementos, quando a gente confia neles, a gente vai receber invariavelmente a reação dessa ação, o resultado dessa ação, ok? Amém? Estão comigo? Aleluia? Então, primeiramente, o que é a justiça segundo as Escrituras? É um tema muito rico, muito profundo, muito vasto. Se explanado, eu vou falar algumas poucas coisas, é claro que vai ser insuficiente e incompleto, mas vou falar algo que ajuda vocês a entenderem também um pouco mais de justiça. Um dos símbolos da justiça é uma balança. Esse é um símbolo muito antigo, desde os filósofos começaram a usar uma balança. Então a justiça, ela tenta equacionar, a justiça dos homens tenta, né? Do nosso Pai, ela é perfeitamente justa, ela equaciona de verdade. Equacionar nem sempre é fazer a mesma coisa para pessoas diferentes. Às vezes o homem tentando algum caminho de justiça, ou enganando-se, usando da justiça com uma falsa narrativa, né? Ele vai criando injustiças.
sei se vocês souberam, deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui. Recentemente, nosso estado da federação foi autorizado pelas autoridades que pessoas que participassem de um movimento social de invasão de poceiros, que tomam terras alheias, de famílias que a história normalmente fala que foram pessoas que sofreram muito para adquirir aquela terra em produção agrícola. E aí, por algum motivo, vem esse grupo e toma parte dessa terra. Isso não é reforma do governo federal, porque isso aí seria feito através de indenizações, isso aí seria feito através de realmente uma fiscalização. Ninguém poderia comprar, vender, nem ceder, nem alugar a terra que fosse recebida. Então haveria necessidade de uma série de coisas para que realmente houvesse uma doação federal de uma posse de terra a uma família que não tem terra. Mas isso não acontece. Então, essas famílias tomam terra, às vezes, muitas vezes está a própria família que produz está naquela terra, como a gente tem visto nos vídeos, vários vídeos, acontecer no Brasil afora. Famílias inteiras serem expulsadas, inclusive os trabalhadores da terra, que são aqueles que estão em, como é que diz, em moradias, né, dentro da própria fazenda, casa de trabalhadores. Eles são primeiramente expulsos, porque são ameaçados de morte. E depois a família ainda fica resistindo ali, mas por fim ela tem que sair também, porque não tem apoio das autoridades, não apoia uma parte. Então veja como a injustiça já se estabeleceu e tomou posse. E esse grupo conseguiu aqui no nosso estado da federação fazer com que jovens que são devidamente cadastrados nesse grupo, ou seja, pertencem a esse movimento de invasão agrária, esse jovem tivesse acesso a 80 vagas por entrada do curso de medicina na Universidade Federal. Isso aí não, vão fazer só uma redação diferenciada, uma redação à parte, inclusive vai ser dado a eles, segundo foi denunciado também por autoridades públicas, né? Por exemplo, a um vereador da capital, que ele tomando posse dos documentos, ele foi nas redes sociais fazer essa denúncia. Então essas pessoas desse movimento, que não visa nada de justiça, mas é um movimento político, né? Político para a implantação de ideologias e tomar posse do país, estão agora também, como já há um bom tempo, se apropriando das universidades, e existe toda uma defesa disso. E agora no curso de medicina. Quem serão esses médicos? Os médicos hoje em dia saem da federal, sem saber escrever direito, sem saber escrever. Eu não estou falando da letra feia, rabiscada, não, para encobrir, não. Estou falando realmente de gramática, sem falar nem português direito. Imagine esses daí. Vão fazer o quê para a saúde da população? Não há interesse acerca disso, que ninguém se engane. Agora, eles dizem que estão procurando a justiça para quem foi injustiçado pela sociedade, né? E fazendo isso, eles só geram mais injustiças. Só geram injustiça. Então, essa é a justiça dos homens, é a injustiça dos homens. Mas justiça não tem nada a ver com o que a gente tem visto. Justiça tem a ver realmente com, primeiramente, um coração justo de uma autoridade justa. E essa autoridade, esse coração é do nosso Pai. Amém? O homem se coloca na posição de julgar o próprio Criador. E isso é uma gravíssima injustiça também. E como é que a mente de um ser, por mais inteligente que seja, que nós fomos feitos seres inteligentíssimos, mas como é que a nossa mente, que tem um limite, poderá avaliar a mente daquele que é eterno, que tem toda a experiência, que tem toda a sabedoria? A própria sabedoria nasceu primeiramente no coração dele. A sabedoria existe porque nasceu primeiramente no coração dele, ou seja, ele escolheu amar a sabedoria. A Escritura nos fala sobre isso. E com a sabedoria, a justiça. Então é alguém que primeiramente tem a verdade. É alguém detentor do juízo verdadeiro. E essa verdade produz toda a justiça. Amém? Então aí entra as questões como pecado, como iniquidade, como a gravidade da infração diante da justiça eterna do Criador do que é o pecado. O pecado é uma infração, é um crime gravíssimo contra a criação. Não é só quem pratica o pecado não está pecando só contra si mesmo, como se já não fosse algo grandioso demais você pecar contra o dom da vida que ele te deu. Qualquer pecado que seja. Mas além disso, esse pecado, qualquer que seja, é um pecado contra si, contra o seu próximo, contra toda a criação e contra o Criador. Então a gente não tem uma dimensão exata, mas a gente que tem discernimento das coisas espirituais, começamos a ver quão grave é, e a gente consegue perceber muitas coisas que é impossível ao homem incrédulo perceber. Amém? Então a justiça na Escritura, no Novo Testamento, as traduções, né, a gente tem cópias dos originais, a gente não tem o acesso propriamente ao original que Paulo escreveu quando ele escreve essa epístola à igreja que estava em Roma.
Mas o que é que existe? Existem muitas cópias antiquíssimas do primeiro século, do segundo século, pedaços, trechos, que quando você compara as várias cópias, você diz, se todas elas estão falando a mesma coisa, cada uma delas, quer dizer que elas estão sendo uma cópia fiel de algum original. Agora, o original em si está ocultado, está escondido por alguém, eu acredito, particularmente, permitam mais um pequeno parênteses, eu acredito que seja uma autoridade religiosa. E não é uma pessoa, é uma autoridade religiosa que se apoderou e mexeu, contaminou algumas coisas, mas o que tentou contaminar na Escritura não foi suficiente para tirar dela a sua autoridade, o seu poder de nos edificar. Amém? De salvar o homem, como a gente vê vidas sendo salvas hoje. Agora mexeu, entre outras coisas, com o nome do Pai, com o nome do Filho, né? Tesouros preciosíssimos e outras coisas também importantes. Entretanto, o homem não consegue ocultar a verdade. Então, no grego, a palavra justiça é dikaiosune. Dikaiosune. Que significa uma posição perfeita, correta, diante do Criador e alma. Então, o que é justiça? É estar numa posição correta diante de um referencial absoluto. Quem é esse referencial? O Criador e alma. Ele é a fonte da justiça, ele é o critério, ele é o prumo, ele é o padrão que determina o que é justiça ou não. Então, a própria palavra grega, antiguíssima, da antiguidade, ela traz essa ideia de posição correta, posição centrada diante do Criador eterno. Então vejam como os filósofos que pensavam muito, refletiam muito na antiguidade, eles chegaram à ideia de que existe um Criador, ok? Um ser supremo, que deve ser o crivo, que deve ser aquele que tem todo o conhecimento necessário para poder dizer se a balança está justa ou não. Ele tem todas as perspectivas para poder ver se o prumo está no lugar certo. Você sabe o que é um prumo, né? Por exemplo, quando foi feita essa parede aqui, se o pedreiro ou o mestre de obra, ele estava trabalhando, e se houve engenheiros para a construção dessa casa, é necessário haver um prumo. O prumo é um peso seguro por uma linha, normalmente de nylon ou uma linha forte, e ele vai mostrar se a parede realmente está perfeitamente reta. Mas quem é esse prumo da justiça? Para saber se a justiça está perfeitamente reta. O pedreiro, para ele ver, ele se abaixa, ele vê se o prumo está batendo na parede ou não está folgado da parede. Ok? Somente quem pode avaliar isso em relação à justiça é o nosso Pai. Vocês entenderam isso? Amém? Então, em relação ao pecado também, por isso a Escritura diz que nós não devemos julgar quem quer que sejamos. A ninguém. Julgar não é ter ausência de critérios. A Escritura manda a gente ter presença de critérios, a gente saber discernir o que está certo, comportamento certo, comportamento errado. Mas o julgar, quando a Escritura manda a gente não julgar ninguém, ela está falando de que esse julgar é no sentido de dar uma sentença. Porque um julgamento, ele tem etapas. Quais são as etapas de um julgamento? Primeiramente, o que se chama de queixa. Queixa-crime. Existe uma pessoa que é o acusador, o querelante, o queixoso. Okay? São termos do direito. Então, o queixoso, o querelante, o que está denunciando o crime, ele vai diante da justiça e diz, houve esse crime. Pode ser um boletim de ocorrência, numa delegacia, e pode ser usado para dar entrada a um processo crime. Ok? Às vezes, a própria defensoria pública ou a própria moradoria vai atrás desses direitos de justiça quando ferem justiça de um grupo social, por exemplo. Ok? Então, a justiça tem, primeiramente, a entrada das informações. Para que a justiça, tem que haver entrada de informações. Depois, formação de juízo sobre o caso. Sobre aquele fato específico. Então, existe uma formação de juízo. Para que haja formação de juízo, vai haver duas figuras, a acusação e a defesa. E a acusação e a defesa vão fazer a sua perspectiva visível diante do juiz, daquele que haverá de julgar. O juiz depois vai apanhar tudo isso, avaliar criteriosamente, digamos que seja um bom juiz. E vai julgar à luz da justiça. Não é segundo o que ele quer, o que ele acha, passar a mão na cabeça de alguém conhecido, isso não é justiça. Mas à luz da lei, ele tem que ser imparcial. Vocês estão me acompanhando? Então, depois disso, ele vai tomar uma posição à luz da lei e, no momento final, quando ele vai bater o martelo, ele vai pronunciar a última etapa da justiça. Qual é? Do julgamento. A sentença. Então, a Escritura fala que a gente não deve julgar ninguém, ela está dizendo para a gente não fazer isso, de dar a sentença, de tomar
a queixa, a gente toma a informação, a gente sabe aquilo ali está errado, aquela pessoa, aquele grupo religioso, aquilo ali não presta, a gente sabe disso. Isso aí não é julgamento ainda. Você saber e ter discernimento não é julgamento. Você vai avaliar. Dentro de você vai estar a posição da acusação e da defesa. Se você for uma pessoa também de bom coração e boa índole. Se você está julgando. E por fim virá a sentença. Então você não deve pronunciar a sentença. Essa pessoa nunca vai ser salva. Essa pessoa está no inferno. Fulano não presta. A gente pode dizer, olha, nesse momento tal pessoa não é uma boa companhia. Se afaste dessa pessoa. Ok? Ela não será uma boa companhia. Agora, outra coisa é você dizer, essa pessoa nunca vai ser salva, essa pessoa nunca vai se arrepender, essa pessoa ela vai para o inferno. Não. Se ela não se arrepender, ela vai para o inferno. A gente pode falar isso. Se não se arrepender. Então há uma condição. Então Yahshua disse, não sou eu que julgo a vocês. Yahshua fala no Evangelho, está registrado. Não sou eu quem julgo, é a palavra que recebi do meu Pai. Ok? Então, a palavra, ela é a revelação da justiça. Amém? Aleluia? E ele se fez justiça em nosso lugar. Então, justiça não é algo que a gente conquista pelo nosso mérito, o merecimento. Não tem como. Mas é uma posição que a gente adquire por causa do que Yahshua fez e ele nos concede se crermos nele. Houve um pagamento, um resgate que ele pagou de justiça. É como uma indenização. É como uma fiança. A justiça sempre, em toda justiça, em todo lugar, é um princípio universal de justiça. Que existem crimes que são fiançáveis. Ou seja, a pessoa pode recompensar de alguma maneira para que haja um equilíbrio diante do que foi praticado. E essa recompensa foi paga pelo Salvador. Para toda e qualquer pessoa, ele não faz exceção de pessoas, mas toda e qualquer pessoa que se voltar para ele confiando nele. Ok? Então isso também são princípios todos eles de justiça. O texto que nós lemos aqui em Romanos 3, 24 a 26, eu queria que vocês olhassem novamente para esse texto aí. Romanos 3, 24, 25 e 26. Diz o seguinte, que somos justificados gratuitamente por sua graça. Veja que aqui há uma ênfase. Gratuitamente, ou seja, é 0,800, não há nada que possamos pagar, nós fomos justificados gratuitamente. Amém? Amém? E é uma ênfase, porque a ideia aqui fortalece, dizendo que somos gratuitamente por sua graça. E graça é a benevolência, um favor imerecido. É justiça redobrada. Então, a justiça, ela foi perfeitamente cumprida. Graça não é injustiça. Graça não é jeitinho brasileiro de você pular a fila, né? Sei lá de quê. Eu sou amigão do gerente do banco. Aí tem 10 pessoas na frente. Aí o gerente faz um sinalzinho assim para eu pular na frente. Mas eu não estou aqui para condenar absolutamente ninguém. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas isso não é justiça. O nosso Pai não passou a mão na cabecinha dos salvos, não. Os nossos pecados foram pagos. Houve um pagamento. Amém? Nós precisamos entender isso. Graça é justiça redobrada. É justiça sobre justiça. Aleluia. Amém? Então veja aí agora o versículo 25, que também lemos a princípio. Né? Nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe no Mashiach, cujo nome é Yahshua. Versículo 25. A quem o Altíssimo propôs no seu sangue como propiciação, expiação, o sangue de Yahshua, pagamento, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então nós somos salvos por graça para manifestar a justiça. Aleluia. Veja, salvação por graça, mas ela não anula, ela não despreza, ela não desonra. Pelo contrário, ela manifesta a justiça. Versículo 25 ainda. Para manifestar a justiça, por ter o Altíssimo, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, a questão da punidade e da impunidade. O que é punição? O que é uma punição? À luz da justiça. Punição é uma paga por um crime, uma infração praticada contra a justiça. Alguém se levantou e agiu, que fez coisas contra. Essa pessoa vai receber uma punição. Pode ser. Aí existem vários tipos de punição, com seus agravantes ou atenuantes. Por exemplo, uma pessoa que é réu primário, certo? Isso é um atenuante. A pessoa nunca cometeu esse crime. Mas uma pessoa que é reincidente.
naquele crime. Quer dizer, ela teve a oportunidade de se arrepender. E voltou de novo, e voltou de novo. Então, a pessoa que não tem, já tem antecedentes, essa pessoa, isso é um agravante na punição. Ok? Na punição. Pagar uma indenização é uma punição. A pessoa está sendo punida. Aqui no Brasil também se chama de multa. Por exemplo, se a gente ficar devendo a Receita Federal, é um crime gravíssimo no Brasil, né? Lamentavelmente. Lamentavelmente, né? Então, são as coisas que a gente tem visto. Mas, às vezes, a pessoa provoca um homicídio e consegue se safar. Livrou do flagrante delito. Passou aquele tempo. Aí vai ser julgado, às vezes, até aguardar o julgamento em liberdade. E muitos aproveitam até para desaparecer do mapa e ficam aí 10, 20, 30 anos, não aparece depois. A polícia vai e prende, sei lá. Quando prende, a maioria não se prende. A gente vê um outro caso na televisão que se divulga. Mas pode ter certeza que a impunidade é muito grande. E também a injustiça. Um caso recente de alguém que ficou 15 anos preso. Nesse período, perdeu a família. A própria família desacreditou daquele homem. Ele ficou doente na cadeia. Foi espancado, ficou doente na cadeia. Então, depois de 15 anos, ele saiu cheio de sequelas físicas, orgânicas, emocionais e tal. Porque uma juíza nova, foi investigar aquele caso e acabou se descobrindo que aquele homem não era culpado. Ou seja, ele estava pagando por um crime gravíssimo que ele não tinha cometido e o criminoso estava solto. Então, um lado e outro acontece a injustiça dos homens, né? Mas o nosso Pai, não. Então, não há quem pratique pecado que fique impune. Entretanto, se nós nos voltarmos para a justiça consumada no madeiro, no Calvário, por Yahshua, seu próprio sangue, versículo 25 aqui diz, né? Que o Altíssimo propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. O versículo 26 diz, tendo em vistas a manifestação da sua justiça no tempo presente, sendo para ele mesmo ser justo e ele mesmo ser justificador daquele que tem fé em Yahshua. Amém? Veja como está claro. Aleluia. Versículo 1 do capítulo 5, quero que vocês leiam comigo aí, capítulo 5 de Romanos, versículo 1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com o Altíssimo por meio do nosso soberano Yahshua, o Mashiach. Aleluia. Então nós somos justificados mediante a fé. Temos paz. Então nós somos reconciliados, apaziguados. É feita a paz. Ok? Aleluia. Lá no Evangelho de Mateus, eu queria que vocês abrissem também, quando o Yahshua fala sobre no Sermão do Monte, quando ele fala sobre juízo e justiça, no capítulo 7, ele fala sobre o juízo temerário, que é condenado, mas ele fala também sobre a condenação do pecado. Ele nos leva a uma vida de oração, né? Então, no capítulo 7 aí ele diz aí no versículo 17, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Versículo 21, nem todo que me diz, amado, amo, meu rei, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Volte um pouquinho agora, ainda aqui no capítulo 5, veja que palavra forte. Nós vamos ler versículo 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o soberano real os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, o seu trono do Altíssimo, nem pela terra, o seu estrado dos seus pés, nem por Jerusalém e Al-Shalai, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que passar disso vem do maligno. Não era esse texto ainda que eu ia ler, não. Pensei que eu estava lendo errado, viu? Me perdoe. Volte um pouco mais, versículo 17. A gente vai ler até o versículo 20.
Não penseis, desse capítulo 5 de Mateus, que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então a lei ela há de se cumprir enquanto houver céu e terra. Amém? É isso que ele está dizendo aqui. Até que o céu e a terra passem. Então, enquanto houver céu e terra, a lei vai estar funcionando. Versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque, em verdade, vos digo, se a vossa justiça não exceder nem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Ele diz, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti. É melhor você entrar no reino sem um dos teus olhos do que com os teus olhos seres lançados no inferno. E assim, não vá todo o teu corpo para o inferno. Então ele fala-nos sobre essa seriedade, essa gravidade. Quem mais falou sobre o inferno, de todos os autores que são registrados na Escritura Sagrada, foi o nosso Salvador. Eu lembro de um homem que ele costumava dizer, eu aceitei o Evangelho pela palavra do religioso fulano de tal, porque ele nunca fala do inferno. E em uma ocasião eu pude dizer a ele, mas você sabia que quem mais pregou sobre o inferno foi o nosso Salvador? Você precisa ouvir sobre o inferno? Sim. Até porque todo mundo que está lá, tem muita gente lá dizendo, se eu tivesse ouvido falar, na verdade teria desprezado, mas estão usando essa desculpa, né? Se eu tivesse ouvido falar, eu não estaria aqui. Então, os homens têm vivido dessa maneira. Bem, a justiça não é um sentimento, é uma posição, nós somos justificados. Segundo, existe uma diferença entre pecador perdoado e criação justificada. Uma diferença entre pecador perdoado e criação justificada. Qual a diferença? Uma coisa é você saber que você foi perdoado, mas você se vê como um pecador perdoado. E outra coisa é você se olhar como nova criação que foi justificada. Você recebeu a obra da justificação. Então você já não se olha mais como um pecador. Nós não somos um pecador lutando para ser santo. Isso é religião. Nós somos um povo santo que aborrece o pecado. E à medida que buscamos forças nele, mais aborrecemos o pecado. Você percebe a diferença agora? Ficou claro? Então, esse estado de sermos uma nova criação justificada, quem é você? Eu sou um pecador perdoado? Eu sou nova criação totalmente justificada. Não é? Eu fui perdoado. Eu estou perdoado. Eu estou justificado. Eu não sou mais um pecador lutando para ser santo. Hoje eu sou um santo, uma nova criação que aborrece o pecado. Percebem? Eu repeti de forma diferente para tentar ser claro. Não sei se eu acabei complicando um pouquinho a mente de vocês. Vocês conseguiram entender? Romanos 8, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim, agora pois já, agora e já, nenhuma condenação há para os que estão no Mashiach Yahshua. Aleluia. Eu espero que essa parte aí tenha sido também clara. Vamos para a terceira parte, a consciência da justiça liberta-nos da consciência da condenação. Então abra sua Bíblia lá em Hebreus 10, versículo 2. A consciência da justiça liberta você da condenação do pecado. Tem muita gente sofrendo que está debaixo de condenação. E tem gente já perdoada, já justificada também com a mentalidade de condenação religiosa que só faz essa pessoa pecar ainda mais. Só faz essa pessoa viver uma vida hipócrita, sem crescimento verdadeiro, autêntico. Hebreus 10, versículo 2. Todo mundo achou aí? Hebreus 10, versículo 2. O que é que diz? Eu vou ouvir vocês agora. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Pode. Deixa eu passar o microfone para tu, que aí Hebreus também 10, quem... 2. Versículo 2. Porque aí quem estiver acompanhando a gravação vai ouvir também. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Amém? Exatamente isso. É uma comparação que está sendo feita aqui entre a mentalidade da antiga aliança, que ela apontava para o perfeito, era uma sombra,
Então, era necessário haver sempre sacrifícios pelo pecado. Então, o autor inspirado aqui, o apóstolo Paulo, nós cremos, particularmente eu creio, ele estava falando o seguinte, que o que Yahshua fez foi muito superior, para que a gente não tivesse mais nem consciência do pecado. Então, esse versículo 2 diz assim, de outra sorte, não teriam cessado de serem oferecidos os sacrifícios. Porquanto os que prestam culto hoje, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam consciência de pecados. Então, quando nós temos a certeza que nós fomos justificados de uma vez por todas, nós fomos purificados, nós já não vivemos mais debaixo dessa consciência do pecado, no sentido de o peso da condenação, né, de estarmos debaixo de condenação. Quando o inimigo vem nos acusar, você não presta, isso aqui, você diz, de mim mesmo realmente eu não presto, mas eu estou debaixo do sangue, o sangue do meu Salvador está sobre mim. E Ele tem me dado um novo coração, Ele me deu um novo coração. Ele me deu agora o desejo de buscar a vontade dEle. Amém? Então essa consciência purificada. Vá para a primeira carta de João, capítulo 3, primeira carta do apóstolo Yohana, capítulo 3, versículo 21. Já é pertinho de Apocalipse, né? 1 João 3, 21. Diz assim, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante do Altíssimo. Então vejam aí a importância disso, de você ter uma consciência, a convicção de que você é uma nova criação justificada. Para que você não fique debaixo da acusação do maligno. E a palavra aqui está dizendo, olha, se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança, nós temos segurança diante do nosso Pai. Porque nós nos achegamos a Ele não por méritos nossos, nos achegamos a Ele pela obra de Yahshua. Inclusive quando a gente tropeça. O diabo vai dizer assim, por que você vai orar agora? Você acabou de pecar, de fazer isso de errado, uma atitude tão feia. Aí você vai, nessa hora que você vai chegar com ousadia, com confiança, Pai, eu me achego diante de Ti, porque eu me achego diante de Ti em o nome do meu Salvador. Amém? Então isso traz a você mais segurança ainda. É a maior arma contra Satanás. A arma maior de Satanás não é o pecado em si, mas a acusação. Agora, a nossa maior arma contra ele é justamente o entendimento de que somos justificados. Cada vez quando isso se torna mais forte em nós. É a consciência da justiça. E a nova criação deve se ver como nova criação. Então, o Pai não nos vê segundo a nossa performance terrena. Ele já nos vê de uma forma perfeita. E nós também devemos alimentar essa visão acerca de nós mesmos também. Amém? Ele nos vê pela lente da obra da cruz. Quando Ele olha para a minha vida, se eu realmente estou com fé no meu Salvador, Ele vai me ver pelo sangue do Cordeiro, Ele vai me ver perfeito. A expressão está em Cristo, está no Mashiach, a expressão, ela aparece no Novo Testamento 130 vezes. Então, estar nele é essa posição de você saber que você está justificado, que a tua segurança está nele, que ele é a tua proteção, que através dele você pode se achegar ao Pai, que a tua fé, através do que ele fez, a tua fé é agradável ao Pai, não depende das suas limitações. Então, isso tudo, essa expressão, estar no Mashiach, aparece 130 vezes nas epístolas do apóstolo Paulo. Então, lá em 2 Coríntios 5,17, que a gente mencionou também no domingo passado, se alguém está em Cristo, está no Mashiach, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Aleluia. Amém? Então, essa é a realidade. Que a gente possa declarar isso. Eu sou justiça de Yahweh em Yahshua. Eu não vivo mais debaixo de condenação. Sou livre e tenho todo acesso ao meu Pai. Por fim, eu quero dizer que a justiça nos dá autoridade espiritual. Quando você se vê perfeitamente justificado, justificada, você agora pode exercer a sua autoridade espiritual. Não sei se alguém aqui já participou de exorcismos, pessoas realmente possessas, existem coisas que são psicologia, da psique humana, né? Mas existem casos reais, e são muitos. E se você vai vivenciar a libertação de alguém, uma das coisas que os demônios tentam colocar você é na arena deles, para eles ganharem a batalha, ou seja, para você se orgulhar, achando que é a tua santidade. Eu só saio se for fulano de tal. Os demônios falam essas coisas desse tipo. Ou o demônio está com medo de você em si. Não sou eu, sou apenas instrumento. Eu não estou aqui em meu nome, estou aqui em nome de Yahshua.
E também tentar envergonhar, dizer, você pecou isso e aquilo. Às vezes ele quer até falar pecados seus, se você for pensando que a autoridade é sua, independente de estar em Yahshua. Então ele pode, já houve vários casos da pessoa ser envergonhada. Você fez isso e aquilo. Mas se você vai em nome de Yahshua, ele já é bloqueado, ele não pode falar isso. Já é travado, porque a sua fé já está ligada em Yahshua. Você chegando ali, você também já vai repreendendo aquele mal. Então, a justiça, ela nos dá autoridade espiritual. Romanos 5, versículo 17, diz que nós reinaremos em vida pela abundância da graça. Graça é o quê? Justiça redobrada. Então, pela justiça que o Salvador me concede redobradamente, eu tenho direitos, e esse direito é a minha autoridade. Eu tenho autoridade porque não sou eu por mim mesmo a parte do meu rei, do meu Salvador, mas sou eu nele. Então, tudo que ele tem direito, ele dá àqueles que creem nele. Tudo que ele tem direito nos é concedido. A autoridade dele nos é dada. Vocês estão entendendo isso? Amém? Então, pela abundância da graça e pelo dom da justiça. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Eu quero ouvir duas edições diferentes. Vou pedir novamente, amém, que a tua edição, e eu também vou ler. Romanos 5, 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Yahshua Mashiach. Amém. Então, muito mais os que recebem a abundância da graça. Redobrada justiça. A abundância da graça e o dom da justiça. Vejam que tudo está relacionado à justiça. Esses vão reinar em vida. Então é a autoridade que você tem. A justiça é uma coluna vertebral da realidade da nova criação. Da nossa posição. Amém? Veja, é uma coluna vertebral da realidade da nova criação que nós temos. Nós somos uma nova criação. É um módulo que a gente está estudando, né, sobre nova criação e realidades da nova criação. E a justiça é uma coluna central, vertebral dessa realidade. A consciência dessa justiça, ela separa aqueles que creem de verdade dos que são fracos e dos que são ativos, dos que são ousados no reino. Então, quando não se tem essa consciência da justiça por nós, a pessoa vive muito como um legalista, um religioso, que acha que faz por merecer, e lá no íntimo, a sua própria consciência o acusa que ele está sendo hipócrita, está sendo falso, um religioso, tem uma máscara, uma aparência. Quando você está debaixo da justiça de Yahshua, você entende quem realmente você é, se não estiver debaixo da graça dele. E você busca nele viver essa realidade eterna que ele te dá. Aleluia. A partir desse momento que nós possamos parar, se é que alguém ainda vive, né, orando como se fosse um mendigo que fica mendigando, esmolando. Nós nos aproximamos do Pai, devemos nos aproximar pela lei, que é a palavra revelada. Nós nos aproximamos do Pai com a palavra, então nossas orações precisam estar fundamentadas na palavra, uma base é a palavra. E, quando oramos, nós devemos confiar que estamos nos apresentando com a justiça não nossa, mas a justiça do nosso Rei, do nosso Salvador, a justiça perfeita. Tudo o que ele merece nos foi atribuído, nos foi imputado, e a gente pode se aproximar assim diante do Pai. Existem inúmeros textos da Escritura, o tempo, na verdade, ele é insuficiente, né, para o nosso estudo, mas a verdade é essa. Guardem no coração, voltem a estudar isso outras vezes, que o bom Pai dê todo o bom entendimento do seu Espírito, voache dele em cada um de vocês. Aleluia. Amém. Fiquem na paz. Amém.